uma pergunta que foi feita: quanto tempo antes e depois da cirurgia do lábio temos que mudar a mamadeira? E que o filho dela usa chuquinha. Então, claro que existem protocolos, mas se você utiliza a mamadeira certa, que a que melhor se adapte com o seu filho e o seu caso. E ela está feita de um material que se adapta bem e não traumatiza ou não cria lesões nos tecidos, não tem indicação para retirar, pelo menos na minha opinião. Aí também você pode complementar, porque pode ser que existam diferenças, porque isso aqui é um universo. Então, a criança, como geralmente a cirurgia do lábio é feita na fase que eles são nenéns, tem 3, 6, 9 meses, e geralmente a alimentação lactância exclusiva, que pode ser através de fórmulas ou de amamentação, então não tem indicação para remover a chuquinha e depois colocar. Diferente do palato, que a gente tem outras indicações. Mas nesta pergunta específica, se ele já se adaptou com um tipo de mamadeira, eu não vejo uma contraindicação para continuar, assim, para ter que parar de usar outro dispositivo e depois utilizar de novo. Eu não vejo nenhuma contraindicação. Agora, não sei se você tem alguma outra sugestão ou se você indica isso. Eu assino embaixo todas as tuas palavras, apenas gostaria de acrescentar uma coisa, que é o seguinte: o processo de amamentação dos bebés fissurados, ele pode não ser efetivamente nutritivo, mas ele é importante do mesmo jeito. Então, aquilo que eu diria a vocês é que, mesmo que a criança não tenha apanhado o peito materno e que não tenha conseguido fazer uma alimentação nutritiva no peito materno, é sempre útil e interessante tentar estimular que essa criança, até uma idade que seja razoável, amamente no peito materno. Porque a mamete, nesse caso, ela pode ir para o peito materno fazer uma espécie de ginástica. Ela vai para lá para tentar amamentar, mesmo que não seja uma situação nutritiva. Por quê? Porque há reflexos naturais nessa criança que vão fazer com que a mandíbula passe por baixo do peito materno e faça uma retração do peito materno. No fundo, se vocês quiserem ter a palavra toda, a criança faz uma espécie de ordenha dos lactóforos do peito materno. E esse movimento de ir e vir da mandíbula dessa criança, ele é extremamente importante no desenvolvimento, no crescimento compensatório da mandíbula. Não se esqueçam que o queixo de um bebê é sempre muito pequenininho à nascença. E então é importante que haja esse estímulo de amamentação. A única questão que eu acrescentaria, então, seria essa: independentemente dessa criança não ter amamentado, dessa criança não ter tido a oportunidade de se alimentar no peito materno, isso não quer dizer que não deva haver o estímulo de ir ao peito materno até para se cansar, para fazer esse exercício que é extremamente saudável no seu desenvolvimento. E aqui eu deixo um abraço para a Patrícia, que deve estar a tratar da Madalena nessa altura, mas que apareceu aqui para nos dar um ar da sua presença, um carinho. Muito obrigado, Patrícia, por estares aí. Isso. Então, também, tem que seguir as indicações da equipe, que também está tratando, né? Mas, se a pergunta fosse, assim, a resposta que eu poderia dar é que não tem indicação para remover a chuquinha ou a mamadeira pela qual o paciente se adaptou. E outra, depois da cirurgia do lábio, no pós-operatório imediato, ou seja, saiu da cirurgia, está na sala de recuperação e a criança já está alerta, já está responsiva, a gente já estimula para ela ser alimentada. Então, você vê que poucas horas depois da cirurgia já está bebendo na mamadeira, já está no peito sem problema nenhum. Então, realmente, eles sempre mostram a força e a garra, né? Porque, bem, assim, saíram de uma cirurgia e já estão
se alimentando bem felizes. Exatamente. Aqui há uma mãe que fala sobre a questão da sucção. Aquilo que eu estava a falar e a referir não tem que ver com sucção, ok? Tem a ver com o movimento mandibular. Mesmo que a criança não seja capaz de fazer sucção. Ela não tem que fazer necessariamente sucção, até pode não ter a capacidade nutritiva que eu estava a falar, mas pode sim fazer esse exercício. Ok?